É isso aí, galera. Ó, estamos aqui hoje, segundona, né? Em São Paulo, com o nosso amigo Joab, um brother que eu conheci no Panamá, depois fomos para a China. E hoje vamos bater um papo sobre China. Porque o que é legal? É conhecer realmente quem vivenciou a viagem para a China. A ida como um empresário, como um curioso, como alguém que realmente queria saber como que a China funcionava. Tá aí a pessoa. Meu amigo Joab hoje é meu parceiro, né? A gente tem possíveis bons negócios aí. Eu estou dando uma assessoria para ele aí desde o início, desde a época do Panamá, né? Aí e esse bate-papo, né? Eu não falo só assessoria, consultoria, a gente vai pegando uma amizade. Então foi essa nossa início de trajetória que foi muito legal, muito gostosa. E estamos aí, né? Então hoje eu convidei ele para bater um papo, para ele explicar um pouco sobre a experiência na China, né? Então eu vou perguntar, porque são muitas coisas, uma galera fez um monte de pergunta para nós aí semana passada, essa semana, início da semana referente à China. Eu acho que quem tem que responder é quem já foi lá. Não adianta eu ficar vendendo aqui China, sendo que eu já fui mais de 10 vezes, sendo que eu acho que a pessoa, por um lado, como se fosse um cliente, como se fosse um empresário que quer conhecer a China, eu acho que tem que sair dele, para ele realmente falar o que ele sentiu, beleza? Então vamos começar, brother. Se apresenta aí. Fala, Fagner, tudo bem? Galera, um grande aqui, um brother meu, um amigo, parceiro. Tive a oportunidade de conhecer, como ele ressaltou aqui, lá no Panamá. E de lá foi uma coisa engraçada, né? Eu até relato isso, que quando eu fui lá, eu estava no ramo de parte de vestuário de costumes, ternos. E por fim estava no evento, cheguei, me apresentei. Aí você estava até com outro parceiro seu agora, você não me lembra agora, acho que é o Marcelo, de Ribeirão Preto. Aí a gente estava num evento, num banco lá. Aí você falou, esse terno aí é legal. Eu falei, é o meu produto. Aí o bacana é que o Fagner comprou esse produto dentro do banco. Ele falou, pô, eu gostei. Enfim, e de lá pra cá, Fagner, foi um network, uma conexão, igual você falou, né? Fui como um curioso, ganhei um amigo, ganhei uma pessoa que está sendo uma pessoa assim muito especial em todo segmento. Parceria, amizade, conselhos, e enfim, até que chegou ao ponto que você falou pra mim, né? E aí, brother, vamos pra China. Aí eu falei, cara, nem visto eu tenho. Dá o próximo passo, né? Aí você falou, você já tem visto? A pergunta foi essa, né? Aí eu falei assim, cara, como que eu vou conseguir esse visto? Aí você falou, isso comigo é a coisa mais fácil. Foi uma questão de uma ligação que você fez. Eu lembro que eu estava horas de chegar no consulado chinês, eu falei, Fagner, e a carta? Aí você falou, Joab, eu lembrei da carta. Eu só sei que chegou em coisa de menos de 10 minutos para mim, irmão. É claro que você já tinha o meu passaporte, já tinha uma documentação, né? Enfim, foi muito bom, cara. Quem tem contatos tem tudo, né? Exatamente. Não precisa ter dinheiro, mas contato é o que a gente mais tem nesse longo da trajetória profissional, né? Isso é bom. Isso foi bom, cara. E você falou da experiência, né? A experiência, Fagner, foi de fato, para mim como um curioso, né? Porque até pelos meus negócios, a importação para trazer produto, eu tive algumas feiras aqui no Brasil. Mas você ter a experiência, você atravessar o mundo, cara, para buscar uma oportunidade, a gente conhece você muito mais do que eu, N empresários, N investidores, N curiosos, né? E nesse fato que eu fui até lá, eu fui garimbar. Até porque eu sabia com quem eu estava indo. Eu estava indo com uma pessoa de confiança, que é você, né? E você me deu todo o respaldo, a sua família ali na parte de passagens. Você praticamente foi o meu padrinho do visto, né? Uma empresa, um amigo também, o Chico, né? O cara nota 10, o cara, o chinês, né? Agora sim, cara, é engraçado, né? É como são várias etapas, né? Porque assim, a gente vai ficar 10 dias, 15 dias, Exato. mas parece que sempre é o primeiro dia, né? Sim, sim, né? sim. Então assim, desde o início, quando você pegou o avião, você falou assim, nossa, eu tenho 14 horas a primeira etapa para chegar lá em... Acho que você foi por Dubai? Eu fui pela França. Pela França, passou pela França. Como é que foi essa experiência? Você falou assim, puta, meu, tô indo pra China, por exemplo. Cara, foi engraçado, porque eu me lembro, se eu não me engano, acho que foi de sexta para sábado. Eu saí daqui numa quinta-feira. Eu saí daqui e eu falei, cara, eu tô indo pra China. Só que igual você falou aqui agora, até a China, eu primeiro precisava chegar na Europa. E aí eu cheguei numa conexão muito boa, peguei um dia muito bacana em Paris, fiz um rolê, comi um croissant, e enfim, na carteirada, cara. Porque tinham outras experiências internacionais. Mas a partir do instante que você fala, eu vou sair daqui para ir na China,
Aí você fala assim, da China o Panamá é 7 horas de viagem. A Argentina é 2 horas daqui. Você pega o Paraguai e você vai de carro. Aí você fala, vou pro velho continente. Aí de lá cheguei, passei um dia, fiquei 12 horas, deixei minhas coisas, minha conexão era por Paris. Aí fiz um rolê, fiz um tour e tal, e falando com você, né? Isso que é importante. Falando contigo, foi assim, cara, algo pra mim muito satisfatório. E, primeiramente, eu tinha um objetivo, né? Meu objetivo era chegar à China, meu objetivo era garimpar, buscar novos negócios, e eu sabia que eu estava indo no lugar certo, né? E aproveitando todo esse traslado. Aí quando você pegou lá a segunda conexão, né? Sentido Hong Kong? Hong Kong. Aí você desceu em Hong Kong, e aí, qual foi essa experiência, descer em Hong Kong? Porque, meu, é o outro lado, né? É o outro lado da Terra, né? Do planeta ali, que a gente muda totalmente, né? Exatamente. Aí como que foi? Fagner, eu até brinco, igual você falou a primeira parte. Do Brasil até a Europa, minha internet funcionava. Da França até Hong Kong, cara, só pegava só a informação do pessoal de dentro do avião, cara. Aí chegando em Hong Kong, aí eu falei, Fagner, tô chegando. Eu acho que se você estava em Amsterdã, eu acho que a nossa conexão tinha até um amigo nosso, o Gilmar, né? O Gilmar foi por Doha, você foi para Amsterdã e eu fui para Paris. Ambos era para ir os três ir pela mesma conexão. Mas por fato, o destino quis assim. Cheguei lá em Hong Kong, você já me deu respaldo, igual você falou. O que eu senti? Eu falei, cara, aonde que eu tô? Aí que tá, quando chega em Hong Kong, que geralmente, né, deixa de ser China ali, tá próximo, aí você começa a cair a ficha, né? Tipo, putz, eu tô do outro lado do planeta. Exatamente, cara. O que eu faço agora? O que eu tô fazendo aqui? Porque assim, eu vou dar uma observação nisso. É muito complicado você tirar um empresário no Brasil para ele dar um próximo passo, mas lá do outro lado. Exatamente. E quando ele dá esse próximo passo, cara, ele fica totalmente, assim, ileso, assim, na verdade ele fica totalmente aberto a qualquer tipo de assessoria, de comunicação. Exatamente. E o diferencial são pessoas que realmente dê atenção até inicialmente, já na chegada. Exatamente. Tem muita gente que vende, um exemplo, imersão, e o cara só ele só dá assessoria depois que vai pra feira, ou quando vai na feira, Quando chega no local. quando chega no hotel. No hotel, exatamente. Meu, são detalhes, cara. Tem que dar atenção já, acho que na verdade no embarque, né? Exato. Aqui no Brasil, ó, se atenta com isso, vai chegar em Hong Kong, se atenta com a situação, você vai de trem, então pega o trem tal, vai para tal estação, o preço é esse, Exato. passa cartão de crédito internacional, ou troca alguma moeda. Exato. Então toma muito cuidado com isso, com aquilo. Então assim, são detalhes que eu sempre falo, meu, esse é o detalhe, porque você pega o cliente, ou pega o início da consultoria, o atendimento, Exatamente. ali no início, que não tem nada a ver com o trabalho ainda, com a pesquisa que ele está querendo fazer, desenvolver lá na feira, ou visitar algum fornecedor. É dar atenção, primeiro, no ser humano, na pessoa. Na persona própria. Porque a pessoa fala assim, pô, meu cara me deu atenção aqui desde Tá saída cuidando do de Brasil, tá cuidando, pediu para você atentar com isso, com aquilo, até chegar no hotel. Porque quando eu cheguei em Hong Kong, olhando agora a parte realista, eu já estou a 2 horas da China de trem-bala. Só que... Agora que você sabe, né? Exatamente, isso que eu vou te falar. Quando você me falou, é 2 horas. Aí você falou, vai um trem a 300 por hora. Só que não é saiu do aeroporto, pegou as suas malas ali. Cara, tem a parte ali que você vai passar pela fiscalização, tem a parte que você passa de Hong Kong, você passa por 2. Quando a gente sai ali fugiu agora. Quando você sai da imigração, Hong Kong, você já passa a China, aí você pensa, já vou pegar o trem. Não, aí tem um outro processo, como eu vou comprar esse bilhete, quem comprou esse bilhete para mim, porque a pessoa pensa assim, eu cheguei daqui, eu já estou agora em Hong Kong, já estou na China, então é só me locomover. Não, Wagner, é um processo, né? Sim, porque assim, Hong Kong, você chegou, você entra na imigração de Hong Kong, né? Depois você entra no aeroporto lá, pega o metrô expresso, que são 2 metrôs. A galera se confunde. Tem um metrô expresso que vai direto para a estação. Peraí, dá uma segurada aí. Assim. Então, assim, quando chega em Hong Kong, as pessoas se confundem, mas tá certo, tem que explicar com detalhes. Existe o metrô lá, o trem expresso, que vai direto para a estação do trem-bala, que vai para Hong Kong. Isso. Que é a estação que fica lá no centro de Hong Kong. Exato. E existe o metrô normal,
que anda ali, entendeu? Sim, sim. Então, a galera se confunde, mas você pega o expresso ali, só que tem que detalhar, quer perguntar. Sim. Quando você não explica esses detalhes, não ajuda a pessoa, parece que você fala assim, parece que o seu trabalho mesmo da imersão é só quando chega no hotel. Esperar a pessoa no hotel. Tipo assim, chega no hotel tal. Meu, não é assim, cara. O cara quer viver uma experiência. E vivendo essa experiência, ele pode pegar uma experiência não tão boa com quem é o responsável. Exatamente. Isso é muito sério. Então, eu sempre dou aquela atenção no início ali, já no embarque. A gente passa alguns detalhes do que vai acontecer, o que você tem que fazer. Na dúvida, já chama a gente se preocupa, te chama antes, entendeu? Exatamente. A comunicação, né? Comunicação. Mas, aí legal, aí você pegou o trem-bala, e aí? Cara, pegando o trem-bala, aí você já é uma outra imagem na tua cabeça. Digamos, você é acostumado, nosso país aqui, só a nossa capital aqui, São Paulo, né? Vamos falar, é 9 milhões de pessoas. Aí você tá pensando que eu vou para uma cidade, Guangzhou, 20 milhões de pessoas. Cara, uma mudança radical. Aí você fala, você é acostumado a pegar um metrô, que é muito prático nosso. Você chega, eu tô pegando um trem-bala. Aí junta um pouquinho, experiências, realização de um sonho, poxa, eu tô rompendo barreiras. E muitos empresários, Fagner, eu percebo isso, tem um grande potencial. Tem muitos insights, muito network, só que assim, na cabeça deles, isso para eles é algo impossível. Mas como? Não precisa, não é necessário. Se essa mercadoria, se esse produto, o que eu tenho que fazer do outro lado? Fagner, não é só ir à China buscar uma mercadoria, um fornecedor, ou conhecer a Cantofer, que nós chegaremos nesse assunto. Hoje, o ponto dessa viagem, para mim, quando você chega, igual você falou, Hong Kong, quando você pega um expresso bala, quando você fala, eu estou na China, ali já bate uma realidade. Por quê? Você está 11 horas na frente do seu país. O fuso horário, que a gente vai falar sobre isso, e tantas outras coisas. Mas nessa parte que você falou, Joab, você vai ter que pegar o expresso bala. Mas o que você falou? A sua assessoria. Eu não estou indo só para uma imersão. É igual você falou, está cuidando do lado humano, do lado pessoal. Poxa, o cara saiu do país dele. O cara acreditou no meu contrato, o cara acreditou na minha palavra, que eu vou apresentar uma feira, que eu vou apresentar fornecedores, que eu vou levar ele a ambientes muito bons, né? Só que você chegando no trem-bala, você fala, agora eu tô perto da China. Só que aí vai a parte do idioma, né? Mas enfim, a gente foi se comunicando, você foi desde o início ali, a chegada de Hong Kong até China, para mim eu me senti seguro. Por quê? Eu estava indo com uma pessoa que tem uma expertise, uma experiência. É engraçado que no aeroporto de Hong Kong nós encontramos o Gilmar. Exato. Você chegou nas escalas bem... Nas escalas certinhas, exatamente, não teve atraso de voos, né? Não teve, né? Fiquei preocupado, porque se atrasasse, a gente tem que esperar. E a gente já tinha comprado um bilhete. Já tinha bilhete, porque assim, uma coisa importante, você falou uma coisa séria. O bilhete que vai de Hong Kong, de trem-bala, para China, Guangzhou, não é igual um bilhete normal que você vai lá na bilheteria e compra. Tem que tomar muito cuidado, gente. Você tem que comprar antecipadamente, porque lota, né? Umas 8, 10 horas antes é o horário ideal para você começar a se programar e comprar esse bilhete. Ou comprar 24 horas antes, não tem problema. Exatamente. E tem um aplicativo lá na China que, ele faz tudo praticamente, né? Você compra passagem aérea, você compra bilhete de metrô, de trem-bala, você paga loja, né, com cartão de crédito. Alipay. É o Alipay, é isso aí. Esse Alipay faz tudo, gente. Lá não existe mais dinheiro assim, corrente, né? Praticamente. Ficar na mão No Didi, né? O Didi, que é o Uber deles lá. Exatamente. Que também dá para chamar pelo Alipay. Pelo Alipay. Tá? Então, assim, o Alipay lá, ele é fácil de manusear, você consegue se planejar. Então, assim, chegou em Hong Kong, existe um trem-bala que você precisa comprar antes aquela passagem lá, porque o ticket ele acaba rápido, ainda mais na época de feira. Tem muito estrangeiro entrando na China por Hong Kong, porque a passagem é mais barata. Mais barato, isso que eu te falar. Foi uma das pontuações. Por quê? Muitas pessoas falam, por que você não foi direto para a China já? Porque por Guangzhou era coisa de 3 mil a mais. Tudo bem, dependendo da sua agenda, tem muitos empresários que o cara tem uma agenda muito curta. Sim. Então ele dá essa opção, quanto mais o tempo dele é maior ativo. Mas para quem está vivenciando essa experiência, igual você falou, Brasil, Europa, Hong Kong, experiência. Esquece o tempo e vive a experiência. Exatamente. Eu acho que é isso. Você está longe, não adianta você ganhar 10 horas para frente ou perder. Não, vive lá, meu. Tem um problema, paciência. Não tem... E tem até um amigo nosso, até um cliente seu também, que ele fez, né?
Ele foi via Estados Unidos, se eu não me engano. Aí ele desceu por Hong Kong, ficou uns dias em Hong Kong, curtiu, aproveitou bastante, fez negócios em Hong Kong, que tem muitas feiras também lá, né, Fagner? Sim. E também, chegando lá, ele aproveitou a oportunidade, como está 4 horas também de Tóquio, foi fazer negócios também. Enfim, igual você está falando, se você ficar preocupado com o tempo, você jamais vai numa viagem dessa, não tem como. Não adianta. Porque é igual você falar, experiência. Tem que viver a experiência, cara, pra você realmente pegar pegar ali um lado China, pra você sentir. Exato. Né? São detalhes. Na Mas legal, cara, vamos lá. E vamos falar sobre o mais importante também, né? Sim. Você como empresário, né, tá ali começando, você falou que foi, tipo, não foi muito direcionado ou segmentado para você pesquisar. Você foi aberto. Foi aberto a Você negócios. foi aberto a, de repente, abrir mais a sua mente. Isso. E você, de repente, achar um nicho que fala assim, nossa, isso daqui é o que pode dar certo, né? Mas aí chegou no hotel, primeiro dia de feira, tal, o que você começou quando você começou a andar naquela feira imensa, né? Ô Fagner, a parte do hotel, você começa ali a assimilar. Eu estou indo fazer relações internacionais. Uma coisa é você estar numa feira internacional aqui, outra coisa é idioma, igual você falou, a locomoção da nossa, chegando na feira, não é chegou na feira, apresentou o teu crachá, cara, é como se você entrasse num aeroporto, cara. Aquela multidão, mais de 100 nações, muito estrangeiro, sem contar que a China já é um populoso por si próprio, chega numa feira, igual você falou. Eu fui aberto a negócios, mas até assimilar que eu estava na China fazendo negócio, porque eu tinha feito algumas coisas anteriores aqui, de fato, né? Eu fui numa feira, eu vi até uma equipe de EPI, pedir uma cotação para uma empresa lá, para fazer um Inmetro, até eu acho que eu comentei contigo sobre isso. Fui procurar esse fornecedor, se essa empresa existia. Até chegar nesse fornecedor, cara, eu lembro que eu fiquei coisa de 1 ou 2 dias para achar o box dele, que não era Cantofer, era do lado externo do Cantofer, que assim, o Joab está na China, o Joab está negociando, o Joab está com o Fagner, que já tem experiência, mas o Fagner também tem os segmentos dele. Eu fui buscar a parte do quê? De IPI, de equipamentos de segurança de trabalho, só que a minha área, eu sempre trabalhei na parte de têxtil. Eu sempre gostei de vender camisas, gravatas, ternos, enfim. A minha produção era pouca, né? Para uma busca tão grande China. Já tinha negociado alguns fornecedores, já tinha conversado em feiras. E chegando lá, Fagner, a parte que você mais assusta não é a multidão de stand que você tem, ou a estrutura Cantofer, que é a maior feira multissetorial do mundo, cara. Tem muita coisa. Para mim, eu acredito que você também deva ter sentido isso, mesmo você já sendo do ramo, mesmo você já sendo do comércio exterior, mesmo você sendo da importação. Você chegando, eu imagino quando você lembra, quando eu cheguei aqui a primeira vez, o Joab está sentindo, o Gilmar está sentindo, o fulano está sentindo, por quê? Porque é um outro mundo, cara. Aí você começa a andar para lá, para cá, procura, aí você pensa, eu achei uma coisa boa, achei outra. Aí daqui a pouco uma pessoa te segura, vamos fazer negócio. Até você, se você não tiver, Fagner, um objetivo, se você não tiver um foco, você vai andar 2, 3, 10 dias lá e talvez não consiga fechar um negócio. Porque lá você vai pegar muito papel. Mas a partir do momento que você pega um papel, ô Fagner, eu conheci uma empresa, você pode me levar nessa empresa? Foi o que você acabou fazendo, né? Sim. Dando essa assessoria. E o legal que você está falando é assim, por mais que você não tinha um nicho específico, focado, você viu que tinha muitas oportunidades. Exatamente. Ou seja, para mim, qualquer segmento são oportunidades. Exato. Depende do formato que você enxerga aquele negócio, né? Sim. Ou dá energia para o negócio também. Exato. Né? Quanto mais energia você dá para o negócio, tenho certeza que é um negócio que de repente vai dar certo para você. Exato. E você deu a energia e me encheu o saco assim, em termos de, pô, vamos lá, e eu tava dando atenção para outra galera. Porque a gente tem que agendar os dias e os horários, então não tem problema. Por exemplo, eu tava com você, eu tava com o Gilmar, eu tava com o Thiago, Exato. tava com outro pessoal. Não dá para você, tipo, dar atenção. Sim. Então, tipo assim, o Joab, consegue ir amanhã? Vamos na parte da manhã? Vamos. Ou consegue na parte da tarde? Porque assim, feira é assim, não adianta falar horário. É a parte da manhã, para aproveitar as 2, 3 horas ali, né? Que a gente tem na manhã, ou à tarde. Exatamente. Porque anda muito. Muito grande. Anda muito.
E o importante, você pegou isso muito bem quando a gente desceu do ônibus e fomos dar uma volta ao redor da feira Canton Fair. Então, gente, não existe só a feira Canton Fair, igual o João falou. Ele percebeu isso andando ao redor, a gente atravessando, e falou assim, cara, tem outras feiras aqui que eu tô vendo, outros pavilhões que tá fora, na parte externa da avenida lá, do pavilhão da Canton Fair, que são pavilhões que tem outras feiras. Vamos dar uma olhada? Foi isso mesmo. Foi que a gente foi dar uma olhada, tinha Garden, tinha ferramentas, então, ou seja, tinha outras, brinquedos também. Isso. Então, engraçado, o de ferramentas, o de brinquedo e o seu, o de brinquedo eu fechei com o cliente. Olha que legal. Tá chegando esse mês. Que top. Que eu apresentei para ele o catálogo lá e ele gostou de um item. O de ferramentas, eu estou quase fechando uma parceria com um representante aqui no Brasil grande, de uma empresa grande, que agora ele quer dar o passo com a marca dele. Aí isso é legal. Então assim, eu estou lá no início com ele, estou tentando mudar um pouco a mente dele, entendeu? Ele já deu o start, já abriu empresa, já tirou o radar e agora ele está sentando comigo com esse fornecedor que eu conheci lá do outro lado, fora da Canton Fair, para a gente fechar um pedido. É o que você falou, Fagner. Muitos empresários têm que ter uma metanoia, cara. Tem que estar aberto. Se não tiver essa mentalidade aberta a negócio e risco, né? O cara acha que não vai correr risco, ele não deva entrar nesse ramo. Ele está no ramo errado. Não vai. E assim, fomos lá, acho que você conseguiu até o aço, que é de um cliente teu lá o Gilmar estava procurando o aço e achou lá também. Achou lá nesse outro fornecedor. Nesse outro pavilhão que a gente foi. Porque assim, galera, rodamos a feira da Canton Fair, não foram 2, 3 dias, foram os 5 dias da feira dessa fase, né? Exato. E não conseguimos achar pelo menos alguns itens, achar esses fornecedores dentro da Canton Fair. E o que a gente fez? A gente, vendo que ao redor tinha outras feiras, a gente foi visitar essas feiras e achamos esses fornecedores. Que são fornecedores aleatórios, ou seja, não tem nada a ver com a fase da feira Canton Fair, mas ele está lá expondo as 2, 3 fases. Isso é interessante. Então, na fase 1, fase 2, fase 3, às vezes estão expondo lá o mesmo produto, o mesmo fornecedor, só que fora da Canton Fair. E foi que a gente achou também. O Gilmar também achou. Foi na parte que eu encontrei, o Gilmar encontrou. Eu acredito que o Thiago também deva ter encontrado uma, porque ele mandou para nós uma coisa assim, eu encontrei aqui, eu estou de um outro lado. Por fim, é algo gigantesco, é algo que a gente, igual você falou, para a primeira experiência, cara, você tem que pensar, estou indo a negócio, foi o que eu falei. Eu fui meio que aberto, eu fui nichar, eu fui garimpar, eu fui aberto a negócios. Tinha algo em mente? Também não fui cego, né? Não pode, eu estou indo para a China para nada. Eu já sabia o que eu estava indo, primeiramente por experiência, querer uma expansão na parte minha, empresarial, e tudo, eu digo assim, Fagner, para as pessoas que estão acompanhando, vendo a gente, que já foi, tem muita gente que foi, que está aí assistindo a gente, que vive na China e está perdido até hoje. Por quê? O cara pensa que existe uma possibilidade. Eu fui lá, hoje eu trabalho com um brinquedo. Só que, igual eu te falei, tem um brinquedo, mas vai ter um outro segmento que o cara vai conseguir fazer negócio, porque eu conheço o Fagner que faz a importação. Ô Fagner, você tem um cliente aí que trabalha com esse acessório de beleza? Sempre vai ter, cara, porque nós tratamos a China com a maior trade, né, Fagner? O legal também de ter uma assessoria, uma consultoria do lado, ali na hora que você está visitando o fornecedor, é que nesse caso do IPI, que na verdade, olha que legal, galera, a oportunidade que ele teve, porque o fornecedor chinês lá gostou dele, né? Não sei que momento que ele te conheceu ali, gostou dele, viu que ele era do Brasil, e ele entendeu aquele fornecedor chinês e falou, opa, posso usar ele para apresentar meus produtos no Brasil. Intermediário para ele. Fazer um intermediário, um representante aqui no Brasil para mostrar a marca dele, não foi? Foi algo assim. E o legal, na hora, depois que a gente foi lá fazer essa visita, eu falei assim, cara, beleza, só que IPI é controlado, é produto de segurança, você tem que tomar cuidado, às vezes tem alguns órgãos que controlam, então tem que saber a qualidade desse daí. E ele tinha qualidade. Tinha. Qualidade, tendo qualidade e preço, agora é só ele produzir e entregar rápido, porque a gente consegue fazer, vender aqui no Brasil. E engraçado que ele tem o forte dele na Europa, né? Sim. Então, se ele fornece para a Europa, óbvio que aqui, ainda que tem uma documentação que nós corremos atrás, mexendo isso até hoje com ele, né? De fato, Fagner, deu certo.
foi algo, uma insistência, uma persistência, andamos muito até chegar a ele, se eu não me engano, cara. Sim. E por isso que eu falei assim, Job, o problema é esse produto aqui passar nos testes lá no Brasil, que ainda está testando, né? Tá testando ainda? Então, assim, não é só em metro, é produto controlado, é produto que até o Ministério do Trabalho tem um controle, então você tem que tirar um documento lá, um tal de CA, certificado, eu esqueci o nome, que você tira, então você passa por algumas etapas, alguns laboratórios, você dá a entrada no órgão para você tirar essa certificação. Eu não me recordo bem os detalhes, mas eu posso depois te passar com mais, exatamente, com mais precisão. Mas é um órgão. Sim, sim. Então, assim, é uma barreira daquele produto entrar no Brasil, mas com um controle. Exato. Né? Com a qualidade, com a certificação, bonitinho. Depois que passar essa etapa, né? Já que tem preço, qualidade e tem a licença, meu amigo, o mar é azul, né? Você vai nadar de braçada. Exato. Porque eu enxergo que é um produto, pelo que a gente fez, a pesquisa de mercado, é um produto que tem margem. Tem margem, tem recorrência. Dá para vender aqui no Brasil. Dá para você vender online. Exato. Porque não é volumoso. Não é volumoso. Né? É leve. É leve. Dá para você vender no mercado de qualquer meio aí de plataformas. Sim, sim. Não só no seu site. E você vender com um preço legal. Por quê? Porque você está importando direto no seu nome e você está vendendo direto ao consumidor final no seu nome. Exatamente. Você evita a bitributação. Exato. Aí que entra o entendimento nosso, porque assim, nosso trabalho não é só levar você lá, dar uma atenção pro fornecedor, fazer. A gente até calcula o cálculo da importação na hora. A gente fez, eu falei assim, ó, isso na hora. Você vai gastar isso, essa quantidade mínima vai chegar nesse preço, tem esses órgãos aqui que você vai ter que certificar o produto, mas passou essas etapas. Olha o preço do Mercado Livre. Lembra que a gente pesquisou no Mercado Livre? Tá lá no Mercado Livre, pô, 3 vezes mais barato. Ou seja, chegando aqui, a gente vendesse com um preço 2 vezes a mais do custo da importação, a gente ia conseguir desbancar o mercado. Praticamente. Porque o preço do Mercado Livre, a gente ia conseguir vender por 30% mais barato. Mais barato. Mais barato. Então, assim, depois que passar essa certificação, tudo isso daí, importar esse primeiro lote, você vai ver. Faz esse trabalho de e-commerce para você começar a importar direto e fazer a venda direta para você realmente ter esse cliente. Porque hoje o mercado online veio para ficar. Não adianta você querer abrir uma loja, vender. Acho que aqui você tem que atacar esse mercado. Por mais que demore um pouco, essa lá de formiguinha, mas sua marca, seu nome vai estar lá, entendeu? Perfeitamente. Então é isso que a gente passa lá da China, passa para os clientes aqui, para falar o seguinte, ó, lá você vai gastar tanto, vai ter uma margem boa, lá pelas pesquisas de mercado que a gente fez aqui, você vai conseguir economizar uns 30%, 40% e vender mais barato ainda. Foi algo dessa maneira. E essa assessoria, Wagner, que você falou, todo esse respaldo, sentamos ali, temos até possíveis imagens, que a gente fez isso, né? Conversamos ali com o Aiden, ele deu toda a assistência para nós, tinha até o importante, que eu acredito ali que foi o ponto-chave. Nós tínhamos um chinês na linha, que é até um parceiro nosso, que tem qualquer importação que você faz, você tem eles via China, que é o Chico, né? Que você nos assistir. Nós chamamos ele de Chico, né? Porque o nome chinês não dá. Não dá. Não dá para. É o nosso amigo Chico. Pra falar, mas gente boa, fala muito bem português. Exato. Né? O legal é que ele se especializou no Brasil. Foi uma coisa assim. Ele contou isso. Se especializou no Brasil, então ele conhece muita empresa no Brasil, principalmente em Manaus. Ele dá atenção muito pra galera de Manaus. E, porra, peguei uma amizade legal com ele. E esse cara, ele assim, olha que eu dei uma atenção pra galera desde o início. Ele deu atenção pra nós desde quando a gente... A carta foi ele que fez o envio. Desde quando a gente estava iniciando, né, a ida pra China. Exatamente. Porque ele enviou a carta convite, ele explicou os detalhes, né, algumas mudanças lá do trem também. Ele comprou a passagem do trem pra nós. Ou seja, é um cara que deu atenção pra tudo, gente. Entendeu? Então, tem o Chico lá com você, lá na China, lá para dar atenção. E referente ao fornecedor, é a mesma coisa. Ele falou assim, Fábio, vamos marcar umas datas aqui, agenda, porque eu também estou com um monte de clientes para dar atenção aqui na feira. Então a gente pegou um dia lá que ele conseguiu, na parte da manhã, dar uma atenção, né? A gente também, e você conseguiu marcar lá com o fornecedor. Marcamos uma reunião com ele. E o Chico, assim, é um cara primordial. E por que primordial? Não é porque ele vai... e no início ele não comprou nada, né? Nada. Porque na verdade o trabalho dele é você fechar o negócio.
Diferente de muitos que cobram primeiro uns $500 mais ou menos só para te dar uma atenção lá, às vezes não dá certo, não te dá aquela atenção realmente que precisa e não adianta nada não. O Chico não, é o contrário. Tanto é que você pagou alguma coisa? Nada. Nada. Mas assim, virou negócio. É lógico que ele não iria cobrar dele porque tá comigo, ele sabe que as pessoas que eu indico, que eu levo, sempre dão certo. Tanto é que daquela feira de outubro para cá, ele já fechou uns 8 negócios de indicações minhas. Então ele põe no bolo ali, entendeu? Exatamente. É lógico, se ele vê que está usando de má fé e não vai virar nada, também ele não quer perder tempo. Entendeu? Ele não quer perder tempo, ele dá atenção. Mas ele vê que não vai vingar nada, ele É o famoso caroço. É, o caroço, né? Porque na China não pode perder tempo. Não pode, cara. E outra, se você tá lá, é porque você tá querendo alguma coisa. E eles não gostam de perder negócio. Não gostam, né? Não gostam. Então qualquer dia eu vou chamar o Chico online. Vai ser top. Ou a gente conversa com ele lá. Exatamente. Vai ser legal também. Vai ser legal conversar com o Chico lá. De repente a gente Em grava português, o cara, meu, ele fala mais português do que nós. ele poderia ser um âncora aqui. Ele é um cara divertido, é um cara profissional, né? Uma competência tremenda, igual você falou, né? Um cara que tem... E o bom dele, qual que é o trabalho dele? Não só dar atenção em feiras, em visita em fábricas, em fornecedores, buscar o cliente até no aeroporto, eu já fiz isso para mim também. Mas também ele é um ponto de você estar ali, comprou um produto e você conheceu, por exemplo, um fornecedor novo na internet. Vamos falar para aquelas pessoas que não vão para a China, que 99% não vão, mas conhece lá no Alibaba o fornecedor, conhece no Made in China, conhece esses fornecedores. E tem alguns, infelizmente, na China, como qualquer outros fornecedores do mundo, infelizmente não são de confiança. Exato. Então você precisa ter um cara ali, como fosse o Chico, para homologar aquela empresa. Ô Chico, faz uma visita nessa fábrica aqui, faz uma visita na parte de se realmente ela existe, se a documentação dela está em ordem, se realmente ela tem a capacidade de produção. Porque assim, o brasileiro aqui, empresário, ele quer passar um pedido, ou de repente ele quer ter uma confiança. Se ele não consegue ir para a China, mas pelo menos o Chico ali dá uma força para ele conferente e faz uma visita técnica, e não é caro, gente. E você vai economizar. Vou te dar um exemplo aqui, um brother meu, um cliente, que não foi para a China ainda, vai com a gente na China, que ele, na verdade, ele ia cair no golpe. Quem infelizmente caiu no golpe foi um outro cliente meu, só que ele não comprou comigo. Ele é o perfil de cliente que ele quer conhecer tudo, ele quer fazer tudo direto, e é normal. É um curioso ou é um ousado? Não, ele é ousado, ele é do ramo dele também, o fornecedor. O que ele fez? Ele conheceu no Alibaba e já negociou direto com o fornecedor. Ele só passou para mim, porque assim, gente, eu não fico falando assim, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Cara, faz do jeito que você quiser. Se a pessoa tem confiança, eu até educo, né? A gente passa ali, a gente passa para ela, faz isso, faz aquilo, mas toma cuidado. Então, o que aconteceu com ele? Ele pegou, conheceu o fornecedor pelo Alibaba ali, bateu um papo, viu que a fábrica existia, tal, e deu sequência. Pagou os 30%, foi mais ou menos $5.000. Certo. Né? Aí, o que ele fez? Ele pegou e me avisou depois. Fala, acompanha pra mim. Tá bom. Pós-pagamento. Acompanhando, pós-pagamento. Certo. Ok, faz parte. Por quê? Porque a gente também presta um serviço só de despachante. Entendi. E da parte logística. Certo. Eu não preciso me entrar a fundo lá no fornecedor dele. Pra mim, inclusive ele também não falou nada. Pra mim ele já conhecia o fornecedor. Eu só fiquei sabendo depois. Aí passou uns 2 meses, o fornecedor não passava mais nada pra ele. Tipo, não dava a data de prontidão. Ficou demorando. Aí o que eu fiz? Coloquei quem? O Chico. Peguei o Chico, falei, Chico, expliquei pra ele a situação. O Chico pegou, deu uma ligada lá, tal, a gente ficou na cola do pessoal, tal. Nesse tempo apareceu o Rodrigo, outro brother meu, certo. que me viu também, foi pra China e tal. Ele fez o primeiro pedido que também ele achou esse mesmo fornecedor, só que com outro nome. Caraca. O nome de uma outra empresa. Só que a pessoa de contato era a mesma. Ah, tá. O e-mail da pessoa de contato era o mesmo. Porque eles põem lá um arroba, a numeração lá, e não dá pra você saber se é da empresa tal ou não. É como se fosse um Gmail. Entendi. Então, ele pegou e falou, Fagner, esses 2 fornecedores aqui estão com esses preços desse mesmo... Era inox. Certo. Era tubo de inox. Esse mesmo fornecedor, esse fornecedor aqui, ele tá com esse produto, eu preciso pagar.
E ele tinha visto as minhas dicas de fazer uma pesquisa antes de pagar. O que ele fez? Passou para mim antes de pagar. Exatamente. Aí eu peguei e passei pro Chico. O que é que o Chico fez? Ele já, na mesma hora, o Chico falou assim, Fagner, pelo e-mail aqui é a mesma pessoa, eu vou entrar em contato lá para ver se é a mesma pessoa que tá falando comigo lá daquele primeiro cliente seu. Caraca. E era, cara. Caramba. Era um golpista, cara? a gente acha que não tem uma dedução. não tem. Mas, o que eu quero falar? O Chico, ele conseguiu confirmar que era a mesma pessoa. Porque ele foi lá visitar, a importância. Ele foi lá visitar. A fábrica não existe, existe um escritório. Certo. Esse escritório são salinhas, né? Sim. Então, aqui você acha que é uma empresa, é uma indústria, isso, não vai, entendeu? Sim. Se eles abrem o nome de empresa, não precisa colocar a sala ali, ele põe o endereço e tal, Entendi. você puxa no Google lá e aparece. entendeu? Então, às vezes você não é lote, você não consegue assimilar. Sei. E foi isso que aconteceu. Então, o Chico evitou que esse segundo cliente não pagasse os 30%. Olha. O Chico indicou um outro fornecedor, que pagamos lá, Certo. só que pela intermediação do Chico. Ele sendo o quê? O exportador. Isso legalmente pode, galera. Muita gente acha que não. Pode, por quê? Porque o Chico tem empresa, ele tem uma empresa que compra e vende dentro da China, ele pode negociar lá dentro da China com as fábricas, ele receber o pedido de venda e ele passar a proforma de venda para o cliente aqui no Brasil. Exato. E o cliente aqui no Brasil paga o Chico, que o Chico paga, o Chico sendo o exportador, né? Paga a fábrica, entendeu? Que livro Isso o é problema legal desse primeiro amigo teu. porque ele acompanha, né? Então ele livrou para esse segundo cliente aí, amigo meu, mas do primeiro, infelizmente, ele está até hoje para receber, pra você ter ideia. Até hoje. Então, qual é a dica que nós demos aqui para esse primeiro cliente meu, o Rogério? Que ele já pagou, não tem como. Entendi. Né? Mas na cabeça dele, ele acha que ele perdeu os $5.000. Eu falei assim, não, cara, vamos tentar dar um jeito aí. O que a gente fez? Eu pedi para ele, como ele pagou direto do banco dele, Certo. o banco da Ecoval, fechou o câmbio, eu pedi para ele solicitar ao banco que enviasse um alerta de reclamação daquela conta, Exato. internamente, nos bancos, Sim. ok? E junto com aquele protocolo de alerta, que vai aparecer lá no Swift, o chinês lá vai tomar um alerta, oficialmente. Certo. Aí o Chico vai entrar em cena, fazendo uma reclamação dentro lá da China, como se fosse um PROCON, entendeu? Exato. Como se fosse um PROCON e fazer um boletim de ocorrência interno lá, que vai tentar Restituir esse valor. restituir, porque, meu, é difícil, entendeu? Só que assim, esse chinês, ele é muito cara de pau dele ver, porque tem um chinês que tá sabendo do problema dele, do que ele fez. Então, já é uma Então, complicação. se Interna do ele país, não né? devolver esse dinheiro, pode prejudicá-lo. E lá as leis é muito mais severa. Né? Essa é velha, então ele está correndo risco. Então, mas eu acredito que ele vai devolver esses $5.000. Porque ele viu que tem um chinês ali, que é o Chico, que está na cola dele, que já está falando que vai denunciar a empresa, entendeu? E vai chegar esse momento que eu acho que o chinês não vai conseguir. Se ele é uma pessoa séria, ele vai entender que foi um engano, que ele acabou Cara, nem ganhando que a não situação. seja sério também. Ele viu que, porque assim, nem todos São que bons. tomam um golpe no mundo afora conseguem ter um Chico como nós temos. Exato. Entendeu? Esse é o diferencial Esse é o nosso. diferencial. Então, não tem como. Felizmente, 99 tomam um golpe e não vão atrás. Nós estamos indo de uma outra forma. De uma outra forma. Entendeu? Reclamando aqui via banco, estamos reclamando lá na China diretamente com o Chico. Igual você explicou, né? Como se fosse via Procon dele. Isso. O Chico é a receita dele. Inclusive, também solicitamos que o cliente enviasse um e-mail para o consulado do Brasil, lá em Guangzhou, lá em Xangai, reclamando, copiando o Chico, e o Chico vai reforçar que o consulado emita um documento, Tipo, retificando aquela... retifica assim, para reclamando junto a algum órgão lá da China, entendeu? Entendi. Para ver se dá força. Entendi. Tem que tentar um jeito, tudo Ô, quanto é jeito. Fagner, e quanto tempo que tá essa burocracia toda, assim? Você tem uma ciência Cara, a disso? gente está quase há 30 dias já. Um mês já, né? Porque assim, agora depende do cliente enviar para nós esse protocolo da reclamação interna no banco. E digamos assim, eu acredito que tem pessoas que saibam disso, mas você, com a tua experiência, por exemplo, o câmbio daquele dia foi os $5.000, digamos. Ele vai ressarcir no câmbio do dia ou do dia que ele efetuou o pagamento? Não, ele devolve na moeda dele que vai ser convertida em dólar. Exato.
que é a taxa do dólar dele lá, entendeu? Sim. Quando chega aqui no Brasil, chega em dólar, Exato. que é a taxa do dólar aqui hoje. Vai ser do dia Então, da quanto é que nossa tá hoje aqui? Ah, 5,90, um exemplo. Certo. Então eu recebo 5,90 menos alguns deságios, alguma taxa. No tal. caso, o seu cliente, ele ainda vai perder alguma coisa devido a esse processo errado? Eu acho que na época ele pagou menos, né? Se ele tá. pagou 4 meses atrás, Tava 4,50, 4,60. Certo. De repente ainda sai na mesma coisa. Isso na mesma equilíbrio. bagulho. É. Certo. Então assim, são Experiências, situações, né, que é. acontecem, É. intercorrências, né? Mas tem gente que fala assim, é caro, $500. Será que é caro? E o seu tempo? É caro o seu tempo? E o transtorno Olha que a o pessoa quanto tem esse que brother meu, Rogério, esse que perdeu $5.000, tá tendo de dor de cabeça. um mês. E esses $5.000 hoje no caixa dele, ele é uma empresa pequena. Eu tenho certeza que tá fazendo falta para ele Eu hoje. acredito, cara. Tá fazendo falta. Na situação que Não tá fácil. E ele falou, Fagner, eu tô com outro embarque dele de um outro produto aí, que, ele tá só aguardando chegar, que vai chegar agora em fevereiro, para ele retomar as vendas dele. para sair dos aparelhos. Então, olha o que aconteceu. O cara ficou dezembro, janeiro, parado, sem grana, de sem dica, faturamento. assim, igual você falou desse brother teu, o que você passa para as pessoas? Procura você primeiro, procura a consultoria, procura informar, como você falou. Igual esse segundo cliente que me ligou e pediu para eu verificar o fornecedor, ele escutou, ele viu meus vídeos e ele pediu uma sugestão. Olha aí, Foi que eu indiquei o Chico para ele. é saber ouvir, né? Isso, indiquei o Chico realmente confirmou, tá atento ali às pessoas ali, às empresas que estão ali na China, entendeu? Fez uma visita e atestou que, não dá para fazer pagamento, entendeu? Ele indicou outra empresa que inclusive já até embarcou o Como que material. o Chico classifica esse empresário, ele não é empresário lá da China, é um golpista, o cara fazer isso com as pessoas, tá? Cara, é um oportunista, né? Oportunista, essa Oportunista, palavra, né? Pode ser, deve ter negócio sim, mas um ou outro, entendeu? Entendi. Mas quando ele vê que você, ali, empresário, não tem respaldo, ele aproveita. Então ele deixa no ar. É o Tipo leigo, assim, né? vamos deixar. Se eu conseguir enrolar ele até um X tempo, empurrar com a barriga. isso. Se ninguém me encher meu saco, pronto, ele vai chegar uma hora que ele vai cansar de cobrar. Exatamente. Porque ele tá lá fora, tá lá no Brasil, do outro lado do mundo. Você acha que o chinês tá ligado que... Vai acontecer alguma coisa com ele? Nada, cara. Só que aí quando ele vê que tem o Chico, Aí o tem time a dele gente, pela culatra, né? tem o pessoal cobrando, é diferente. Exato. Né? E também tem, digamos assim, né, Fábio? Todo ano, praticamente, estamos na China, né? Você, principalmente, né? Acredito que consecutivo você vai 2 vezes ao ano na China, né? 2 vezes. Então, nessas 2 vezes ao ano, você não só... E os chineses que nós conhecemos aqui também, no Brasil, que tudo bem, que não é um Chico, a gente usa o Chico, né? Que não é um Chico, mas está lá, né? São chineses que você tem muita negociação aqui. Tem. E hoje, assim, o mundo ficou pequeno, né, Fábio? Sim. Mas vamos lá, cara. E aí? E a sua experiência, por exemplo, foi válida? Válida. Eu estou fazendo negócio com você, via China. Né? Começamos via Panamá, né? Canal Panamá, a gente foi lá para o outro lado. Interessante. Eu digo assim, essa volta à China, cara, a gente não deixou de negociar lá. Eu não deixei de indicar situações para você. Criamos alguns network. Igual você ressaltou para mim algumas coisas. Joab, essa parte que volta à China, que o pós-China, tem que tomar um certo cuidado, porque tem muita gente curiosa que só vai querer te usar. Como foi? É realmente dá resultado? Valeu a pena todo esse investimento? Você já teve retorno sobre isso? E assim, às vezes, a ansiedade nesse momento, pós-China, Fagner, eu vejo que ela atrapalha Você bastante. ficou ansioso? Porque você pensa assim, eu fui na mina de ouro. Você tem que voltar igual o Tio Patinhas, né? Eu vou te dar um segredo, cara. E olha que aí, nessa última feira agora que a gente foi, eu ainda não fiz negócio com você 100%. Certo. Ainda não concretizou, né? Sim, Porque sim. demora um pouco. Mas eu sempre passo para as pessoas uma tranquilidade de não ficar me vendendo. Certo. Por que você não... Por quê? Porque, eu não tô ali para ficar vendendo meu negócio, pô. E outra, ele sabe que eu trabalho com importação e exportação. Naturalmente as coisas vêm. Então, são pequenos detalhes que você vai dando uma atenção ali antes da feira, ou na chegada da China, né? Ou no happy hour, que a gente foi no happy hour e conhecemos o Thiago, lembra? Thiago foi Do nada, e ele virou um cliente meu. lá na torre. Foi na torre, o cara foi até a torre lá da Guangzhou Tower. Foi, Guangzhou Por quê? Porque, ele também é um cara que não fica parado. Isso que é legal também. Ele vai atrás das pessoas. Porque ele falou assim, mano, tô aqui, cheguei na China, o que eu faço? Isso foi à tarde, nós já Foi. estávamos perto da...
A gente tinha andado pra caramba, né? A gente foi a pé. Fomos a pé. Andamos uns 10 quilômetros. Que rolê, Eu cara. já tava cansado, mas o cara veio com aquela energia toda, a gente teve que Não, complementar. e um né? detalhe, a gente já tinha feito todo o translado do trajeto, Mas, meu, curtido. tem que dar atenção pro cara também. Foi. E conhecemos ele ali naquela hora, fizemos amizade com ele também. Sim. Ele tá fazendo um negócio comigo, né? Olha que legal, cara. Vai dar certo aí, já chegou já, Que tá top. em vias de liberação a mercadoria dele. Muito bom. Mas assim, conhecendo naturalmente. Naturalmente. Naturalmente, a gente não ficou se vendendo, nada, Foi entendeu? uma A gente questão só, assim. o que eu passava para ele ali, caminhos de operações logísticas, de meios mais rápidos para o material chegar no Brasil. E ele já tem uma expertise Já internacional, tem, né? curioso, ele é aquele empresário curioso, que Curioso. ele quer e pergunta, isso é bom. Isso é bom. É o curioso que pergunta por quê. E ele também tem É. uma qualidade dele, né? Também tem um idioma, fala inglês, né? Também Sim. ajudou muito ele. Bastante. E quando juntou você, que a gente até falou, que a gente conheceu ele num passeio, né? A gente estava num grupo, aí o grupo perguntou quem já está na China. Na verdade, ali acho que no sábado ou no domingo à tarde. Foi no domingo, acho. Foi no domingo. Foi 2, 3 horas da tarde. Eu falei, não, meu, deixa o cara. Ele tinha acabado de chegar ou a gente tinha chegado um dia antes? Ele tinha acabado de chegar. Ele chegou no hotel de manhãzinha, a gente deu uma descansada lá e à tarde estava de boa pra conhecer a cidade. Aí a gente já estava no rolê, Já estava já. a gente chegou um dia antes. Foi. Ele chegou chegando. Meu, e aí, onde é que a gente vai? Tá. Já chegou passeando. Mas legal, Cara então, bacana, assim, né? é o curioso. Ele não precisou muito da gente dar atenção, porque ele já conhece. Exato. Né? Não é porque ele conhece fisicamente, é porque ele já se planejou mais, ele perguntava para tudo por quê, como é que eu faço. Tanto é que ele foi pro Japão depois, né? Foi pro Japão. Depois ele viajou para outros lugares, ele ficou mais 30 dias depois rodando a China ali. Ele ficou foi para dias China na China ainda. Foi, verdade, verdade. Ele é um cara que realmente Interessado. tem muito sucesso, um cara de sucesso. Visionário, visionário. Isso. Muito visionário. Isso é legal que entendeu? Quebra barreiras. Fagner, e um ponto que eu tiro do Thiago, ele com toda essa bagagem, toda essa experiência, ele é um cara visionário, né? Um empresário novo, né? Mas ao mesmo tempo vivido, um cara muito pé no chão, muito simples, né? O jeito de conversar ali com a gente. Porque normalmente algumas pessoas, até você pode ressaltar isso, que elas pensam assim, é um grupo de empresários que ninguém se fala, ninguém... Ao contrário, cara. Cara, tem assim, tem alguns grupos assim que vão pra China, mas, meu, fica muito formal. Exato. Esse grupo fica muito formal, meu, Não sai negócio. Não sai negócio. Não sai. Porque o legal é você conhecer a China de um jeito diferente. Culturalmente, né? É, assim, tranquilo, sabe? É lógico, com todos os seus planejamentos, com toda a agenda ali para você seguir no dia a dia, como a gente foi, visitou vários locais lá, mas também não fica quebra o gelo, né? Ô Fagner, Quebra o gelo do não te da cortando, por exemplo, poderíamos sim locar um carro, poderíamos sim ter um translado que poderia levar a gente para cima e para baixo. Só que o que adiantaria? Irmos para a China, não conhecer o Didi, não conhecer o Expresso Bala, e você ir lá não pegar um transporte público, você ir lá... Você fica muito... Engessado. Nada contra também. Sim. Nada contra. É o que você falou, tem empresários que não tem tempo para isso. Beleza, legal. Só que, meu, eu vejo, tô do outro lado do mundo. Ah, eu tenho grana, tá, eu vou ir. Meu, vive a experiência, pô. Conhece, né, para você conhecer realmente a raiz ali. Canton Fair, mais uma vez, nesse ano, eu convido você, empreendedor, em outubro, vem comigo. E aí, Clô? Caraca, irmão, impressionadíssimo. Eu vim aqui desde 2007 e olha, cada vez mais expandindo, cada vez mais a gente pode conferir as tendências que estão por aqui e as pessoas estão cada vez mais preparadas. Olha o nosso amigo Chico. E aí, Chicão? Aqui. Tô aqui, brother. bem-vindo à China. Fala Cara, português. Português melhor que nós. A gente fala, nós vai, mais vem, e ele conjuga o verbo, cara. O cara é sensacional. Em outubro, Chico, tamo junto? Tamo junto. Vem, Mano, vem. Falando, cara, bom. Bom de mesmo. É isso aí. Então, Bruno, agora o Gilmar é engraçado, né? Por mais que ele não falava inglês, né? Sim. Mas ele se comunicava muito bem com a galera. Muito simpático, Mas por quê? Simpático e na mímica. Na mímica. Aqui, ó. Que mostrava o cardápio. E ia muito bem com essa galera. Você lembra, Fagner? Ele pegava um negócio e falava assim... A chinesa ria assim, o que esses caras querem? Ah, ele se deu muito bem. Então, Foi bom. meu, é assim, ó. Existe
Por isso que é engraçado, cada empresário que vai lá são perfis totalmente diferentes. Você já deve ter pegado Cada um, figurinha, cada um que vai é bem diferente. Então você tem que se adaptar. Exatamente. Então o segredo de você. Por isso que eu não preciso ficar vendendo nada. Eu não preciso, cara. Sabe por quê? Porque primeiro eu quero pegar amizade. Exato. Porque se não der certo algum negócio entre nós, a amizade a gente vai ter. Acho que isso é E importante. nisso daí você sabe muito bem. Não é só China. Cara, o que aparece de oportunidades de outros negócios que eu fico sabendo e de repente você conhece alguém que tem, que está precisando, Sim. né? De repente dá certo. É conexão. É isso aí. Tipo assim, o cara pergunta, tá precisando de comprar um X produto, medicamento, por exemplo. Às vezes aqui no Brasil um monte de gente precisa de medicamento, eu não conheço a importadora em si. Mas de repente você conhece alguém que vende medicamento. Você pode me indicar. Interessante. Entendeu? E vice-versa. Sim. Então por isso que tem que ter conexões, sim, dar uma atenção. Fez uma amizade, a próxima etapa, fazer algum negócio ou não importa se é no ramo de importação, se é exportação, mas alguma coisa vai surgir logo. E O acontece. mínimo é manter a amizade. E tá tudo bem. Eu acho assim, igual você falou uma coisa um tempo atrás, irmão, é network sem interesse, cara. Acho que assim, né? O interesseiro. Eu venho de um grupo assim, de empresários que é assim, cara. Não adianta você ficar se vendendo muito porque você se queima rápido. Exato. Às vezes, o cara não tá ali pra ficar escutando você que faz isso, não tá. É muita o cara trombeta. quer saber do negócio dele, O pô. cara quer tocar muita trombeta. O cara né? quer resolver o problema dele. Entendeu? igual você Ele falou. tá ali na China, longe pra caramba, longe da família. Já vi muitos empresários, cara, com saudade da família. Poxa, Porque o cara não é acostumado a ficar muito tempo fora, tal. Mano, o cara ficar escutando você lembra? você ficar falando que você faz isso, aquilo, todo mundo faz isso, é lógico. Agora seja diferenciado, pô, entendeu? Sabe Dá uma que- atenção numa boa, vários lugares, entendeu? Faz estudo de importação, mostra o caminho, faz isso, faz aquilo, para depois, quem sabe, você de repente começar a colher alguma perspectiva de algum negócio ali com ele, entendeu? E acontece. E igual você falou, né? O cara já tá longe de tudo e de todos. A nova família se torna ali, né, cara? Ó, um exemplo engraçado também. E quando você foi embora, eu fiquei mais uma semana lá, você lembra? Verdade. Eu fiquei mais uma semana lá. E essa semana que eu fiquei, eu tava dando uma caminhada lá fora com uma camisa de corrida Certo. em rua. E tinha a bandeira de São Paulo. A bandeira do estado de São Paulo, né? Certo. Não do time. Aí um senhor que tava passando, ele viu, cara. Ô, você é brasileiro? Olha aí. Aí eu falei, sou. Tá. Eu fiz amizade com o cara. Passando assim na calçada. E o cara tava 3, 4 dias sem falar português. Tava sozinho. Desesperado, porque ele chegou para a fase, né, da feira, só que ele chegou com antecedência. Certo. Ele já estava viajando um tempo, já Explorava fora, sim. estava viajando fora da China, depois ele foi para a China, chegou lá 3, 4 dias sem falar português com ninguém, desesperado. Fiz amizade com o cara, apresentei ele. Ele trabalha com produtos ouro, diamante, essas coisas, né? Certo. Eu apresentei uma galera lá forte, Olha que que eu bacana. acabei conhecendo um colombiano, que conhecia um pessoal desse segmento, que apresentou esse cara, tá fazendo negócio. Fazer negócio. Mas assim, conheci ele numa caminhada. Podemos dizer uma Ele ficou coisa. uma hora caminhando comigo ali, depois ele pegou o rumo dele, pegou meu telefone, já veio aqui em São Paulo 2 vezes, não me visitou ainda, mas quando ele vem aqui, ele me avisa, aí eu sempre indico uma galera que quer vender, porque aqui no Brasil também tem bastante pedras preciosas. Turmalina, tem umas pedras aqui no Brasil que são bem valiosas lá fora. E Eu é isso. indiquei ele também. E essa abertura que você dá para as pessoas, né, Fábio? Sim. Igual você falou. Poderia ali, sou brasileiro, tal, e seguir tua vida. Aí fazer negócio, eu indico a pessoa, cara. Eu indico o contato. Se por acaso dá certo, um dos dois vai me avisar. E sempre dá certo, entendeu? Certo. Não tem aquela... a pessoa não, me indicou, não vou falar pra ele que eu vendi pra fulano, ciclano. Mas o outro vai falar. Porque é pequeno o negócio. Não tem como. Um dia eu vou ficar sabendo. E ele pode se queimar em outros negócios comigo, Exato. entendeu? Aconteceu uma coisa semelhante, foi um amigo meu, colega também, ele até conheci ele Presidente Prudente, acho que você vai lembrar do caso. Aí eu fui, aí por coincidência, ele soube que eu estava morando ali no litoral, e ele perguntou o que eu estava fazendo, que viu uma foto minha, eu acho que coisa via China. Ele falou que tinha feito algum estudo para coisas desse tipo. Ele falou que tinha um outro amigo dele, que estava mexendo com importação, e estava precisando de alguém para movimentar algumas coisas para ele.
Por coincidência, eu conhecia você, o Coelho me conhecia e ele tinha outro amigo dele lá, né? O Ricardo. O Ricardo, verdade. Isso, O Ricardo. Aí, você vê. Aí chega, a gente foi fazer uma reunião, né? Fiquei meio que assim, é normal você ficar cismado de uma coisa, quando é muito fácil ou muito, a pessoa está mostrando muito interesse, né? Falei, poxa, não é coincidência, até porque o Coelho é uma pessoa da minha confiança, né? E ele falando desse rapaz, chegando lá no restaurante, talvez eu acho que você não conheceu o Ricardo de imediato, né? Mas ele te conhecia de umas outras situações boas, né, que vocês tiveram. Deixa eu contar a história assim mais detalhada. O que acontece? Ele tinha uma pessoa da área de importação que estava procurando, né, uma trade, né? Isso. Uma empresa para trabalhar com importação, por causa do benefício e tal. E esse amigo dele, que é o Coelho, né? É o Coelho. Que conhece o cara diretamente. Conhece o Ricardo diretamente. Sabia que você tinha ido para a China, que possivelmente você conhecia alguém nesse ramo. conhecia alguém no ramo. Aí você me insistiu para eu fazer uma reunião com ele lá no Guarujá. Exatamente. Lá no Guarujá. Aí marcamos uma data, Foi. eu fui, aí chegamos lá no shopping, né? Foi no shopping. No restaurante. Quando eu chego no restaurante, tá lá o Ricardo. Ele falou assim, cara, eu te conheço. Ficou nisso aí, né? Aí eu falei assim, putz, mano, mas eu não te conheço, não lembro de você. Certo. Eu falei, não conheço, eu não lembro. Só que assim, ele realmente, ele me conhecia, ele contou várias situações da época que eu ajudei ele, que eu indiquei, e olha, eu indiquei, gente, eu indiquei um pessoal para ajudar ele no passado lá, algumas trades, que ele precisou fazer as liberações de algumas cargas, deram certo, e por ter dado certo, isso foi positivo na nossa reunião lá. Verdade. Né? Foi positivo. E porque abriu as portas. Foi algo. Tanto é que eu falei para você, a gente tá com 8 importações dele, Certo. né? De cliente. Na verdade, ele indica negócios. Ele indicou os clientes dele que estava precisando de trade, já tem radar, tudo certinho, mas precisava de trade por causa do CMS. Certo. E já estamos na oitava, né? Oitava importação já com ele. Muito bom. Por causa do que, galera? Você tem que prezar justamente o passado que eu fiz lá, foi só dar uma atenção para ele do que ele precisava resolver. E hoje, através do Joab, ele falou assim, mas eu poderia ter falado com você direto. Eu disse, meu amigo, poderia, porque você não entrou em contato. Então você não entrou em contato, você veio através do Joab. E o Joab, na verdade, que indicou ele. Por mais que ele me conhece, eu infelizmente falo, eu não sou bom assim de recordar, porque muita gente passou na minha vida profissional, foram muitas reuniões, tinha reunião que eu fazia 10 reuniões num dia. Um dia desse você... Então, acho que ele falou que fez uma reunião rápida comigo, mas foi lá no meu escritório, lá no Tatuapé e tal. Foi uma coisa assim... Mas foi bem rápido, mas... Esse entendimento seu. Ele falou que esse Fagner, ele tinha escritório no Tatuapé. Onde que é o escritório dele? De fato, como eu não conhecia o Ricardo ainda, eu dei uma segurada de informação. Falei, eu vou procurar o Fagner, realmente, porque assim, é um ramo muito grande e a gente não sabe com quem a gente está lidando de imediato, né? E foi interessante que quando ele falou Tatuapé, aí eu lembro que você falou, não, eu tinha um escritório no Tatuapé, hoje eu estou num determinado local, estava no Alphaville. Aí foi que coincidiu que chegou nessa informação. Ricardo Fagner, que conhecia ele do Tatuapé. Eu falei, caraca, velho. Exatamente. E hoje a gente tô prestando uma consultoria para ele, né? Indiquei uma trade direto lá para ter contato com ele, tá dando certo. Nosso trabalho tá mais gerenciando para ele as importações. Certo. A partir de março começa a chegar os primeiros containers, né? Porque embarcou agora, no finalzinho de fevereiro. Vai dar certo, cara. Tomara que agora, né, dê certo nas operações dele. Mas assim, foi muito bom. Agora, referente à experiência na China, assim, são muitas oportunidades, né, que você vê, que você realmente vivenciou. Mas assim, que dica que você daria para quem está querendo ir lá para a China, lá em outubro ou em abril, né, que está querendo pegar um avião e de repente ir lá e conhecer, desbravar a feira, visitar algumas empresas? Qual dica que você daria? Fagner, muitos amigos meus, como eu te falei um pouquinho antes, eles já estão interessados, sabendo que o Joab foi, sabendo que o Joab está com uma pessoa que tem essa experiência, passa uma segurança. Mas assim, de imediato, para quem vai a primeira vez, eu recomendo outubro. Primeiro, o cara vai ter um intervalo mais para se programar, para se organizar, se não tem um passaporte, se não tem um visto, o caixa dele, o segmento dele, o que ele está indo buscar. Eu, assim, igual você falou, o que eu te dica?
eu não aconselho ir como o Joab foi, assim, sem um foco. Direto. Porque assim você acaba não se iludindo, ao contrário. Você acaba eu posso usar uma palavra, se encantando. Você se encanta com muitas coisas e acaba podendo voltar sem nada. Porque você não foi com foco. Se o meu foco é vestuário, eu vou falar, vai para uma feira de roupa. Sua parte é ferramenteria, eu acredito que é outubro, que é a ferramenteria. E assim, eu digo a pessoa se programar, ela buscar o que ela tiver de buscar, documentação, se ela tiver uma loja, se ela tem um e-commerce, Tá certo. saber o que ela está indo fazer na China. Tá certo, porque assim, tem muitos que não estão nem aí, né? Tipo assim, vende a imersão, vamos me abrir. Às vezes não passa esses detalhes, E mas acaba é desiludindo a importante, pessoa. se você realmente vai direto em um X segmento. Então, saiba se aquele segmento seu, na época que você estará lá na China, vai ter aquela feira. Por mais que a feira são 3 fases, e cada fase é mais de 20, quase 30 praticamente, aí segmentos diferenciados. Tem uma lista aí que a gente sempre disponibiliza quando o cliente quer, que a gente passou, se você for na data início de outubro, né? Isso. Na primeira fase, são esses segmentos. Aí você dá uma conferida se realmente está na data, no segmento que você quer. Que de repente você já vai direto naquela data. Agora não é na segunda fase. É na fase de medicamentos, por exemplo. Então veja se realmente está lá direitinho. Se os fornecedores que você pretende visitar na feira estarão lá, os principais. Então assim, são dicas importantes, porque eu não sou do seu segmento. Certo. Eu não posso pegar na sua mão e falar assim, não, vai tal data. Não, eu posso te direcionar e você pesquisar e falar assim, não, a melhor data para mim é essa daqui, entendeu? Porque aí sim você já vai com tudo planejado, igual você falou, já compra a passagem com antecedência, né, que hoje pode estar 5, 6 mil reais, mas próximo da feira pode estar 10, 11 mil reais. E tudo isso a gente Entendeu? consegue passar para a pessoa antes, né? O hotel também, importantíssimo você pegar um hotel, por mais que você pague um pouquinho mais caro, gente, mas é um hotel para estrangeiro. Sim. É um hotel que tem o translado do ônibus que sai do hotel que vai para a feira. Gratuito. É um hotel que tem lá o setor de cadastro da Canton Fair dentro do hotel, que dá para você cadastrar o crachá. Então, ou seja, você não precisa ir lá pegar aquela fila imensa lá na feira e você cadastrar e pegar o crachá lá na feira. Dentro do hotel, dependendo do hotel, você consegue pegar tudo ali mesmo. Então a gente indica um melhor hotel, né? Não tão caro, não tão barato, mas um hotel bom, esteja próximo também da feira, não tão longe, próximo de locais ali que dá para você pegar metrô, ir para o shopping, né? Fagner, até um ponto importante que você falou do hotel, algumas pessoas, no meu caso, eu cheguei lá, eu acabei dividindo com o Gilmar, eu dividi com o próprio Thiago, eu estou dando uma situação, porque a pessoa às vezes ela gosta da privacidade dela, dependendo do grupo que ela vai. Se tem essa preparação, a gente vai abrir um grupo, vai conversar com a pessoa. Ó, pessoal, o Joab, ele tá indo e ele não tá indo com a família. O Joab tá indo sozinho. E lá os quartos são grandes, hotel grande, dividimos lá entre nós, a gente costuma fazer isso, né? Não tem cada um na sua privacidade, no seu respeito, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu tô indo para um outro lugar, compactuar um quarto com uma pessoa que eu nunca vi, que tenha costumes, hábitos, que seja, né? Enfim, a pessoa fica com esse receio. É só uma pontuação que eu tô te falando dentro do seu raciocínio. Não, tá certo, porque assim, você vai... Economizar. Você vai que você pega um hotel lá legal, bom, mas 90% você vai estar na rua. Exatamente. Porque você tem que explorar o máximo. Então, você sai de manhãzinha e volta à noite, né, geralmente. Praticamente. Então, você está ali mais para dormir no hotel. Então, divide o quarto. Se você não tem problema, você divide o custo, né? De 5 mil reais, por exemplo, paga 2,5, tá bom. E ótimos E ótimo, entendeu? Dá uma atenção legal, entendeu? Tem todos esses requisitos aí que eu te falo. Dá para fazer reunião lá. dentro. Fornecedor consegue visitar lá o hotel e fazer reunião lá também. Tem um espaço lá que dá para você reservar. Então, assim, tem que pensar nesses detalhes. Você lembra que a gente foi lá naquele segmento lá da parte da EPI? O rapaz queria vir ao hotel porque estava trânsito na cidade. Que hotel vocês estão? Deu total respaldo para nós. Porque estavam num hotel bom, numa localização boa. E assim, igual você está pontuando tudo isso, né, cara? E estar no hotel, a gente fica muito mais fora do hotel do que dentro do hotel. É tomar um banho, trocar de roupa
e ir pra Eu feira. dormi depois. em casa, cara. Sim, Dorme no Brasil, né? E quem tá na China tá a negócios. Tá, negócio isso aí. Oportunidade, porque assim, ó, realmente, gente, tem oportunidade em tudo quanto é lugar. Né? A gente conversou aqui e falou, é oportunidade que eu já caminhando na rua, em restaurante, em metrô, em qualquer lugar aparece. O cara vê que você é do Brasil, tem negócio, trabalha com comércio exterior, parece E oportunidade. você viu, nós estávamos lá no Happy Hour lá, aquela galera, aquele som ao vivo, 2 empresários de Portugal, de moveleira na China, nos procurou conversando, contato de onde nós estamos, qual que era o nosso segmento, e por fim não conseguimos negócio ainda, né? Não. Mas você vê, não são situações que não Mas ali são oportunidades. Exato. Porque por mais, eles também estão fazendo a mesma coisa, visitando a feira. Isso. Então, ele também tem a mesma desconfiança do que nós temos. Exato. Né? Ainda te falei, assim, essa primeira fase o cara quer ver se realmente você tem, né? Se Sim. tem capacidade, tem isso, tem aquilo. Então, eu acho que na próxima fase ali ele vai dar mais abertura a você pegar e apresentar de repente um empresário aqui que trabalha com móveis, com madeira, Isso. né? Porque se ele tivesse dado a abertura e de repente, porque acho que ele ia viajar também, né? Ele estava Tá vindo embora para Portugal, para Portugal. Tivesse tempo, naquela semana que eu fiquei a mais, eu recebi um grupo de Goiás, um pessoal. E essa galera, um deles trabalhava com móveis. Ele tinha na mão, e tem até hoje, os grandes, como fala, as grandes empresas lá, legalizadas, tudo certinho, que trabalham com madeira. Madeira legalizada. Entendi. Então ele ia apresentar para nós lá uma galera legal, entendeu? Certo. E eu ia apresentar ele para esse português. Ô, Fábio, e olha para você ver que coincidência. Tem, como da minha região, Presidente Prudente, tem muitas pessoas ali daquela região Londrina, Maringá. Me chamaram para ir lá na Movepar, que não sei se você já ouviu falar, lá em Arapongas. Não. A maior feira de móveis. De repente, numa oportunidade dessa, igual você falou, perto de ir para a China, novamente, abril ou outubro, tanto no evento desse, cria-se outros network, e igual você falou, Sim. é movimentar. Sim, Ele está isso. movimentando, Isso. porque igual você falou, o cara estava lá. Igual você falou, na primeira etapa, gera-se uma desconfiança, realmente. Esse cara é um aventureiro, ele está igual eu aqui perdido, né? Uhum. Tem todas essas hipóteses, né? Igual você falou. Só que na segunda fase, você já estava lá diretamente com as pessoas que têm acesso às fábricas e à madeira que o cara precisava. Eu tinha a oportunidade dele na mão. Na mão. É que ele tá naquela situação e ainda testar você. Exato. Se ele tivesse mais um tempo lá, mais um dia, Um dia. a gente ia conseguir conectar ele com esse pessoal de Goiás. E o engraçado, né? Nós estávamos num ambiente ali que não era para... Não era. Mas foi um uma restaurante, coincidência. um Isso. restaurante de boa, a gente tava ali, mas o cara também aproveitou a oportunidade. Aproveitou. Ele viu que a gente falava português, falou, pô, meu Deus, e ele sabe que no Brasil tem muita madeireira, né? Muita empresa boa Sim, de sim. madeira, né? Que exporta bastante e que a gente poderia dar uma indicação, uma força. Exato. Mas são oportunidades, né? Igual essa aparece sempre, cara. Certo. Entendeu? certo. Não é a primeira nem a última vez. É Entendeu? igual você falou, né? De repente não deu certo porque outra coisa melhor É. possa acontecer. Mas legal, cara. Eu acho que China, você estando lá, para você realmente pegar essa experiência, aprender, entendeu? Você ter aquele medo, né? Assim, aquele frio na barriga. Friozinho na barriga. Que faz parte. Você tá ali tomando as decisões certas e você tá ali num outro lugar, num outro ambiente, numa outra E cultura. assim, né, Fábio? Entendeu? E com tudo isso, a segurança do lugar, né? Que você pode pontuar isso. É um país seguro, né? Tem muita... Ó, eu não posso pontuar, quem tem que pontuar é você. Uma outra cena que aconteceu aqui com ele. Engraçado que aconteceu um monte com ele, mas mais uma, viu? Ele vai contar. Nós fazemos caminhada, né? Indo pro parque. Foi. Fazendo caminhada, ela indo pro parque conversando. Depois de umas 3 horas, cadê o passaporte dele? Depois de um almoço, né? Depois do almoço, Vamos no parque. vamos no parque. Para entrar no parque, tem que apresentar o documento, que é o passaporte. Cadê o passaporte? Conta aí. Cara, nessa hora, primeiramente, a alma voltou aqui no Brasil, né? E você ia viajar, acho que Eu achei 2, 3 dias 2, depois. 3 dias depois. Aí eu já comecei a pontuar o quê? O bilhete, né, de retorno. Eu falei, cara, como que eu vou achar um documento aqui na China? Detalhe, né? O idioma ali a gente fala arrastando, né? Igual o Gilmês lá, né? Nós fala por mímica. Procurando lá, foi uma coisa assim, né, Fagner? Assim que a gente entra no parque, cadê meu documento? Aí a gente volta, faz ali o pente fino, o pessoal do restaurante foi muito 10 também, anunciou, Pegar o procurou. telefone da gente. De imediato, a gente procura a segurança do país, né? Que é os policiais ali. É. Eles pegam o nosso contato, pegou o nosso contato,
de imediato surgiu aquela suspeita, né, para eles, né? Nos segurou ali um pouquinho, ele nos perguntou o caminho que a gente fez, pediu pra gente voltar pelo caminho, lembra? Sim. Mas assim, até naquele momento a esperança era zero, né? Aí você já começou a colocar o contra, né, Joab? Você vai ter que ir para Xangai, você vai ter que falar que esse documento sumiu, você vai ter que falar a verdade, porque como que você foi roubado se você não fez um boletim de ocorrência e etc, né? E detalhe, China, né? Um voo para o Brasil, acho que era na quarta ou quinta-feira, isso era domingo. Cara, a cabeça vai a mil. Só que você me tranquilizou bastante, né? Aí a gente conversa com a segurança. Aí ele falou, ó, volta pelo caminho que vocês vieram. Acredito que nós não andamos 15 minutos, né? Não, a gente andou, porque assim, até aquele local a gente tinha andado uns 7 quilômetros. Então a gente tinha quase uma horinha. A gente ia voltar mais 7 quilômetros pro hotel. Digamos assim. Andamos 3,5 mais ou menos, 4 quilômetros. Aí depois a gente cansou. Foi. Aí ficamos lá, demos um tempo, fomos conversando o que a gente ia fazer. Você chamar um táxi ou isso, ou aquilo. Nesse tempo, a gente voltou devagar, lógico, né? Foi. Porque tem que estar mais atencioso ali para ver se alguém a achou, gente, não deixaram em algum lugar e tal. Nesse tempo, ligaram para mim do hotel. Do hotel. Engraçado, não ligou para mim. Não, porque na verdade esse passaporte não acharam nos locais que a gente passou. Certo. Na verdade, alguém pegou o passaporte, entregou na polícia. Foi. Né? Aí da polícia, pelo seu número de passaporte, viram que você estava comigo. Não sei como, cara. Na verdade, a gente estava no terceiro hotel. Verdade. A gente não estava no primeiro, porque quando você entra na China, você coloca lá o nome do hotel. O nome do hotel. Então e o telefone, o nome, né? O nome ou o telefone. A gente estava em outro hotel. A gente tinha mudado já. Não, na verdade, no segundo hotel. Wagner, olha a importância da imigração. Se você não coloca o nome do hotel, Sim. uma pontuação que você pode fazer, né? Então, só que é lógico, né? O hotel, ele cadastrou todo mundo. Porque aí eu entendi. Certo. Na verdade, ele não cadastra só o Fagner que está reservando lá, ele cadastra todo mundo que tá junto com o Fagner ali no quarto, né? No hotel. E você estava cadastrado em algum sistema deles lá que é interligado. Certo. Que alguém da polícia pegou o nome do hotel e ligou lá e pediu pra gente ir pro endereço tal. Vamos dar crédito. Quem nos ajudou? Crédito, Chico. Quem nos ajudou foi o Chico. O chinês. Porque o Chico ligou lá, Ligou, né? explicou a A situação. polícia explicou a situação em chinês, porque os polícias lá não falam inglês, nada. Explicou, aí deu só a localização para nós. Foi uma coisa de... Aí depois a gente foi lá buscar, pronto. E primeiro foi a polícia que te ligou ao hotel? Foi a imigração da China, que é um setor lá de segurança lá da China. Certo. Lá, que ligou. Aí o pessoal do hotel mandou um WeChat para mim. Foi algo assim. Aí desse WeChat, ele explicou, só que pediram para ligar para a imigração de volta, deram um telefone. Certo. Aí eu pedi pro Chico ligar. O Chico que ligou Aí o novamente. Chico ligou Que falou da delegacia. para entender o que era, né? Aí o Chico nos ajudou, porque a gente tinha explicado para ele também que você tinha perdido o passaporte. Aí o Chico falou assim, eles falaram que é para você ir na delegacia tal. O Chico mandou a localização da delegacia e mandou um táxi para buscar nós. Foi isso mesmo, né, cara? Foi lá, o cara deu. E ele estava longe, ele estava viajando com outro pessoal. Olha pra você ver. Ele chamou um táxi para pegar nós, porque a gente tava até sem... Sim, alguma coisa tinha. Só eu tava conseguindo falar com ele porque eu tava com pouca bateria. Isso, eu acredito que eu não Aí conseguia fazer nada. eu mandei só a localização para ele, porque eu falei assim, um táxi tal tá indo aí. Que é rápido lá, né? Aquele Praticidade. Aí o táxi levou nós até a delegacia. A delegacia deu 10 minutinhos lá. Resolvemos. Viram lá se era você mesmo e... Sem burocracia nenhuma, Aí né? viemos dando risada, né? Mais uma experiência. Mais uma. Aí eu chego lá na delegacia, cadê a roupa? Esqueci tudo no hotel. Não, aí no mesmo dia, quando chegamos no hotel, você tinha esquecido Metade da bagagem. metade da bagagem no primeiro hotel. No primeiro hotel, cara. Que, na verdade, é que quando chega lá no hotel, você tem que deixar as roupas que você vai usar Isso. no cabide. Isso mesmo. Aí tinha deixado as roupas sociais lá no cabide, entendeu? E tava lá. Todas lá. E, na verdade, a gente voltou da delegacia, a gente foi direto pro hotel. Pro hotel, pegamos a roupa, deram um presentinho lá, uma toalha. Meu Deus, cara. Experiências boas, né? É isso que é legal, galera. É esse tipo de experiência, entendeu? Porque tá marcado pra ele. Fala aí. Vai passar 10, 20 anos, 30 anos, não importa. Contem isso em casa, pra família, pra amigos, porque Agora viver aquele negócio de, legal, nada contra novamente. Só que você não viver essa experiência, não vai, galera. Não vai.
vamos lá, não precisa você pegar um táxi pra feira, hotel, restaurante, tudo de táxi. Não faz sentido. Não faz sentido, cara. Você não Fizemos vai- exercício, conhecemos um campo de futebol. Não, até jogar bola jogamos. Paramos no campo de futebol lá, é brasileiro, vamos jogar bola. Vamos jogar Jogamos uma bola. É isso, pô. Fomos em vários shoppings também, né, cara? Vários Ali, shoppings subterrâneos. subterrâneos. Tudo por dentro. Shopping que era só internet, né? É. E-commerce ali. Era o shopping inteiro, né? Sim. Só que as pessoas ficavam ali fazendo as lives, atrás de lives É. ali. Muitas. Então, assim, galera, não é só você, né, tem tudo certinho, bonitinho, tá organizado, legal, mas, meu, tem que viver esse tipo de experiência, entendeu? Mais simples, mais tranquila, e você, meu, vai conhecer realmente o outro lado da China. E China não tem nada ali de um país preso, né? Um país que o chinês ali, não, a galera É tem oprimida, tudo, né? não, A liberdade galera é ali muito- tem regras, autoridades, né? Lógico que tem que respeitar as regras do país, né? É capitalista, tem grana, Tem grana. quer fazer negócio, entendeu? Quer fazer negócio, tem muitas marcas mundiais aí famosas lá, em cada shopping que você vai, Tem o Rolex. tem um Rolex, tem marcas A famosas. Tesla. Não, tem um monte, absurdo. Então assim, galera, dinheiro, os caras têm. Não, engraçado assim, pra você ver um Rolex, você tem que ir no melhor shopping aqui do Brasil. Lá em qualquer esquina. Qualquer esquina, cara, parece que você tá ali entrando no... Outro mundo, né, cara? Marca de roupa ali, parece que você tá ali andando no... Tipo, cara. Cada um parece uma Faria Lima, né? Isso. E assim. Cada vida que você entra ali é uma Faria Lima. Um monte de banco, um Engraçado. monte de shopping. São oportunidades que eles veem. Então, assim, saída do metrô tem que ter um shopping. Se não tem um shopping, tem um mercado. Ô, Fagner, Assim. e outro ponto importante, eu fiquei quase um mês, né? Digamos, metade de um mês, 15 dias, digamos, ali, né? Eu lembro que o cabelo cresceu, né? Aí você fala, não tô no Brasil. E pra fazer um degradê lá? O meu chinês lá, cara. Tem até um vídeo nosso lá na internet que o João, parceiro nosso, fez. O chinês fez um degradê, pô. Resumido, cara. Tudo em dia, tudo hoje em dia, cara, quando não há medo, você vai experimentar coisas assim, né? Não só negócios, né? Não só em fazer atrás de recursos, dinheiro, mas essa experiência de perder um documento, até brincamos, né? Se fosse no Brasil, cara, até o dinheiro que estava dentro do passaporte, pós isso daí a gente fez um passeio, volto lá pro hotel, voltando com os assuntos, né? Pro hotel tá minha roupa, aí descansou a cabeça, vamos passear. Encontramos um campo, jogamos um futebol, fizemos um lazer. Cara, vivemos. E há pessoas que às vezes vai para uma situação dessa e tem um medo, vou nada, vou comer carne de cachorro, vou comer isso, cara. É contra, mas eu não vi carne de cachorro lá, pelo menos na região lá. Vimos escorpiões? Sim, normal. Normal. Mas assim, onde nós estávamos? Queira você querer comer ou não. Cada um tem sua vontade. E tem aquele ponto comercial lá que a gente foi à noite lá, cara, que a gente compra, é muito top lá, cara, à noite, bem noturno lá. Não, tem vários lá, que eu não Me lembro. fugiu o nome agora, cara, mas enfim, quem vai lá, a gente vai levar nesse lugar lá. Mano, a gente lembra tanto lugar, cara. Mas assim, esteja preparado. Né? Venha com as roupas leves para fazer a caminhada. Muita água, você Andar bebe bem, lá. bastante água. Muita água. Nessa época o calor é imenso, né? Muito calor. Muito calor naquela época lá. E isso aí, mano. Mas um calor agradável, né? Porque assim, aí você entra dentro da Canton Fair. Cara, climatizado de fora a fora, cara. A feira Canton Fair, né, dispensa comentários assim, realmente é uma feira top. Então, É um shopping. para você entrar nela ali, você tem que primeiro estar munido de informações por setor. Sim. E já que você vai direto no segmento, eu sempre sugiro para o cliente, para o amigo, eu falei assim, meu, vai direto no que você quer, Certo. no início das suas visitas, porque você já vai tirando dúvidas, já vai tirando da frente. Sim. E já vai resolvendo os seus problemas. Exato. Porque você, de repente, você acha um fornecedor ali, e se não achar, ele pode, de repente, marcar uma reunião fora e você tem tempo para ir. Exato. Entendeu? Então vai direto no que você quer resolver a sua situação, para depois você ter tempo para ficar mais tranquilo na feira. Mas é uma feira muito boa em termos de... Ela é grande, imensa, Sim. não dá para você andar nela num dia só, não De dá. repente para a pessoa, né, Fagner, não ir só pensando só naquilo. Tudo bem, eu quero só tecido. Eu vou diretamente, igual você falou, vou direto no tecido. Eu quero só ferramenta. Eu vou direto só na ferramenta. Mas também não só se isolar, porque vai surgir muitas oportunidades. Porque é amigo do amigo, né, Fagner? Sim. É o amigo Então, do assim, o ônibus que a gente pega do hotel, ele desce na feira sempre no lado A. Lado A, exato.
Aí você tem que ver setor. Então, recebe no hotel mesmo, eles dão Mapa, né? um mapa que direciona você. É você estudar, entender aquele mapa e você começar... Quer andar a feira inteira? Beleza, então se planeja. Anda o setor A inteiro, depois você vai pro B, vai pro C, tudo um lado do outro, Certo. né? Só que quando você vai lá do outro lado, parece tudo longe, realmente é longe. Sim. Porque são pavilhões imensos, enormes. Não dá para você andar tudo num dia só. Mas 3, 4 dias aí tranquilo e você consegue andar de boa. O primeiro dia, de fato, é só para quebrar gelo. Sim. Você vai quebrar gelo, quebrar tabu, vai ouvir muita informação, muito apito, muita gente falando alto. Entrou dentro da feira, já entrou no seu mundo, já entrou no seu negócio. Ó, e uma dica legal, na feira, né, ou na China, você tem que estar com o seu cartão virtual. E o seu cartão virtual hoje não é mais um cartãozinho não, viu, galera? De ficar entregando. Por mais que tem muita galera das antigas ainda, mas tem o WeChat, né, que é um aplicativo baixado já. Você tem que ser convidado e autorizado para você entrar nesse aplicativo chamado WeChat. Porque lá tem uma apresentação que dá para você colocar da sua empresa no WeChat. Certo. Como se fosse um cartão de visita e uma apresentação do seu negócio. Exato. Então, o chinês lá, ele vai pedir o seu QR Code do WeChat para escanear e te convidar para aceitar ele e você ter todos os catálogos, as informações daquela empresa, daquele fornecedor. Então, não precisa ficar pegando um monte de papel mais. Não, não precisa. Tanto é que em outubro, praticamente, eu não peguei quase nada. Quase nada. Só o que Agora, você de precisava contatos mesmo. no WeChat, eu peguei um monte. Sim, sim. Entendeu? Eu dava meu chat e a galera ia pegando. Na mesma hora. E legal, eu salvava no chat o nome tava lá o nome do chinês e o nome do produto. Certo. Porque ele trabalha, porque aquele fornecedor trabalha. Grama, ferramenta, brinquedo. Por quê? Porque, vai chegar uma hora que é tanta gente que cadastrou você não vai conseguir lembrar mais. E o ponto? É tanto papel, uma feira tão grande se torna até algo Fica volumoso, pesado, porque às vezes você tá ali, vai para um outro lugar, Sim. para um restaurante e tal, você não consegue. Tá cheio de documento na mão. Mas a grande maioria hoje é o chat. Eu acredito que esse ano não vai ser 100%, mas 70% aí vai ser eletrônico. E o WeChat, para quem sabe mais ou menos, é o WhatsApp, que a gente é acostumado. O WhatsApp asiático, né? Asiático, exato. Esse WeChat faz de tudo também. Tem, além das mídias sociais, tem até forma de pagamento lá. Eles Muito completo para fazer pagamento. Muito completo mesmo. Essa experiência fantástica. Tirei muito proveito, voltei com uma mentalidade bem diferente. Igual você falou, conheci gente de grandes nichos, né, empresários bons também, e os próprios chineses, que até hoje, igual você falou do WeChat, né, que manda mensagem, inclusive acabou um dia desses aí, o Ano Novo Chinês, né? Sim. Então, tanto no Ano Novo Chinês e pós agora, o que as pessoas começam a mandar mensagem, notificação, oferecendo produto, se vão fechar negócio, cara, é uma coisa muito completa, eles gostam mesmo de trabalhar, cara. Não para, né? Lembra que... Eu quero convidar você, em outubro, estaremos aqui novamente com um grupo de empresários. E quem sabe você estará junto conosco, porque precisa quebrar essa barreira, acreditar no seu negócio, que isso aqui não é um bicho de sete cabeças. Aqui tem tradutor, português, fala muito bem. Aqui tem uma galera que também traduz aqui para o inglês, se precisar. E, os chineses estão bem abertos a negócio, que não tem problema. Essa é a sua chance de levar seu negócio para o próximo nível e transforme sua visão em realidade. Entre em contato e garanta sua vaga. Me siga para mais informações e atualizações. Bom, galera, ó, vocês viram aí o bate-bola, né, com o meu amigo aqui, Joab. Deu horas aí, né, horas e horas aí de bate-papo. Vai ser legal esse vídeo, entendeu? Vai ter vários cortes interessantes. Mas o importante é mostrar pra galera que quer ir pra China, né, ou quer dar um próximo passo, que não é difícil, né? Que você conseguiu, né? Das suas dificuldades, da sua forma de se agendar, porque também você tem as responsabilidades aqui no Brasil. Você teve muitas, né, oportunidades de não ir, né? Porque você tem, além de ter família, filhos, tem as suas responsabilidades profissionais. Exatamente. Mesmo assim você foi, né? Porque é engraçado, lá é fuso horário, pô. Dá pra você
visitar a feira, conhecer lugares, chegar no hotel, dar uma descansada à tarde e tal, sim. e começar um segundo turno aqui, porque no Brasil tá amanhecendo, né? Amanhecendo, a gente É 10 horas da manhã, 9 horas, dá pra você. Muita Sim, coisa. dá pra você trabalhar um pouco lá. Sim, Né? Não sim. vai ficar a madrugada toda, mas dá pra você se planejar. Exatamente. E não vai assim dar muito problema, né? Não é um bicho de sete cabeças, né, Fábio? Não. É algo assim, igual você falou. É algo cansativo, é algo para quem está começando, é um investimento alto. Para quem já está nadando de costa, o cara vai 2, 3 vezes no ano lá e vai para fazer negócio. Isso aí. Mas assim, Fábio, a gente está falando muito para pessoas que têm a vontade de ir, né? Que querem ir, como o Joab foi lá, igual você pontuou. O Joab superou dificuldades, trabalho, muitas N coisas, né? Mas, cara, o que me levou à China foi a coragem. Foi a vontade de conhecer, foi a vontade de empreender. Porque assim, o empreendedor não para, né, Fábio? Sim. Ele não para. Se o cara tá parado, você não é empreendedor. Eu acho que você tá perdendo tempo. Mas a pessoa que ela gosta de empreender, cara, você tem a feira da China, você tem outras feiras dentro da China, fora a Canton Fair. Você sempre tem negociação, né, Fábio? Você tem que estar sempre se atualizando, né? E o bom é que assim, ó, por exemplo, esse ano eu já estou querendo ficar numa outra feira que vai ter lá na China, mas depois que acabar a feira da importação que é da Canton Fair. Certo. É uma feira de exportação. Certo. É uma feira ao contrário, de empresas fora da China que queiram vender para a China. Então, tem empresas aqui da América do Sul, empresas do Brasil, né? A gente está acostumado aí com as grandes empresas que exportam commodities, né? Soja, açúcar, frango, carne. Aí tem fornecedores brasileiros que exportam também produtos menores, ou bebida, Sim, sim. ou algum outro produto pequeno, mas que está ali. Então essa feira em Xangai, ela é primordial para você dar um outro passo e mostrar o seu produto lá na China, né? Não é só Canton Fair. Então a gente dá essa oportunidade também. E oportunidade na parte de importação, que você foi lá, visitou, fez todo um trabalho, né, de visitar o fornecedor do produto. Nós auxiliamos você a calcular aqueles impostos, a despesa, a parte logística. Foi legal, deu certo? Nós auxiliamos você aqui também no Brasil. Porque no Brasil, cada estado é um país na parte de impostos, tributação. É só 27. Você domina, é só 27. Você dominando a parte de importação com a tributação no Brasil e sabendo legalmente que você vai ter uma economia importando via trade para reduzir o ICMS, ou importando via direta para você economizar a bitributação, você vai conseguir chegar no seu objetivo, que é atingir o seu mercado. E o objetivo também, Fagner, uma linguagem clara para eles, né? É o lucro, né? É o lucro. O cara quer lucrar. Às vezes o cara tá com medo, mas além de eu comprar o meu produto, ainda vou ter que pagar o frete. Vai, tem o serviço, tem o desembaraço, né? Não vai chegar de forma... Eu sempre falo, outubro é uma data boa para a galera que está querendo comprar e importar para o Brasil, porque outubro, na verdade, quem está indo lá na feira, acabou o ano para ele. Acabou o ano. Porque não adianta ele querer comprar em outubro para vender em dezembro. Não vai conseguir. Não existe. Não, se for marítimo ainda. Poxa. Então, ele está pensando já no próximo ano. Certo. Ele vai em outubro, já está pensando no próximo ano. Legal. E também, uma dica interessante, quer pegar frete marítimo, né? Se você vai trazer em container via marítima, quer pegar frete mais barato, pega essa época. De outubro para cá. De outubro para cá. Você começar a pegar ali janeiro, fevereiro, vai começar a pegar o início do frete ali, começando a ficar um pouco mais caro. É lógico, isso daí é que a gente está acostumado ano a ano. Só que não quer dizer que é sempre dessa forma. Não. Por exemplo, a pandemia. A pandemia ficou um tempo parado, fechado, o preço do container só aumentava. Então, depende se era janeiro, se era final de ano, se era meio do ano, o frete estava sempre em alta. Agora que acabou a pandemia, acabou festas, acabou... Então, a tendência é o frete começar a ter caída e voltar a subir. Então, aproveita também essa oportunidade de você pagar mais barato. Por quê? Eu sempre falo, o valor do frete da importação, que é do container ou do aéreo,
você vai ter que acrescentar aqui no Brasil como base de cálculo para pagar imposto. Então, se você está pagando $5.000 num frete marítimo, num container, vamos supor que você fecha um container lá de material, legal, né? Só que aquele $5.000, ele também vai ser um valor que vai ser declarado aqui para base de cálculo de imposto. Então, daqueles 5.000, vai se cobrar no mínimo ali 50% do imposto, no mínimo, que é IPI, PIS, COFINS e ICMS. Se você somar essas alíquotas aí, aquele frete, na verdade, não foi $5.000, é $5.000 mais impostos. Mais impostos. Então, se você paga barato, vamos supor, no frete de $4.000, você está pagando $4.000 mais 50% de imposto. Então, você tem uma economia também no imposto. Certo. Então, tem que aproveitar essa oportunidade. E a pessoa quer, igual você falou, as datas outubro, que é um frete mais barato, para quem quer, igual você deu uma dica um dia muito boa, cara. O cara quer vender em dezembro, quer comprar em novembro. Não existe. É pelo menos 3. Tem que ter 90 dias para isso. Não dá. É 45 dias. No mínimo aí 90 dias para você comprar. Tá pensando em vender para o final do ano? Então o teu cliente precisa receber 30 dias antes do final do ano. Sim, sim. Então na verdade precisa receber no comecinho de dezembro ou final de novembro. Então põe 90 dias para trás. É de novembro a outubro, outubro para setembro, setembro para agosto. Tem que estar embarcando pelo menos em agosto. Agora, se é um produto que demora a produção e que também precisa de você para fazer toda a parte de aprovação antes de produzir, você tem que fazer ali o pedido em junho, produzir a amostra, para julho começar a produção mesmo, para entregar em agosto, para embarcar em setembro. Meu, olha o tempo. É um rolê. São 6 meses, cara. É um rolê. Então, tudo depende do teu produto, né? Do produto que você quer trabalhar. Beleza? Mas legal, irmão. Obrigado. Valeu. Isso, papo top. Show de bola aí. A gente poderia ficar aqui horas e horas conversando. Meu, você é um cara que fora da curva para quem vai para China, viu? Porque você divertiu bastante a galera. Você deu muito trabalho para nós. De começo foi bom, né? Você deu um trabalho bom para nós. A gente aprendeu bastante. Pegou amizade, como eu te falei. Muito bom. Isso é muito bom. E é isso aí, cara. Espero que você esse ano aí cresça bastante, né? Não só profissional, pessoal, mas no teu conhecimento também. Isso é importante, né? E tá aí. Estamos aí para lhe assessorar, dar uma consultoria na hora que você precisar. Porque o nosso trabalho, muita gente acha que acaba na China ou na imersão. Não. Ela só está começando. Então, estou te assessorando quase um ano. Quase um ano. Então, é um ano que eu vou te dar uma atenção. Né? É lógico, a gente é amigo, a gente vai, né? Até... Mas assim, a assessoria, a gente complementa, galera. Você tá, na verdade, a China foi só você tirar suas dúvidas lá, pesquisar, mas quando chega aqui, sua cabeça vai explodir. Tem pessoas aí que pensam, assim, você falou, não acabou na China. Chegamos da China, já fomos para eventos aqui no Brasil mesmo, até para fora do país a gente já foi, né? Para eventos também, reuniões de trabalho também. Paraguai, né? Paraguai, tivemos no Paraguai, associação, cara. E enfim, tudo essa consultoria e assessoria, né? Não é só um evento, não é só pagar uma taxa. Só começou. Pô, e aí, não pagamos uma taxa, aí agora acabou, debitou, não. Tem extensões, tem continuação disso aí, né, Fábio? Então, o nosso trabalho, além de dar uma atenção do início até o final, né? Ali, uma atenção humana, né? Um corpo a corpo ali na parte que você precisar, no pessoal e do profissional, não dispensa comentários, o que nós fazemos ali, a gente deixa à vontade na feira. Sim. Quer visitar o fornecedor, a gente leva até o fornecedor, ou o fornecedor vem buscar você no hotel e a gente acompanha também, né? Com o Chico ali traduzindo também ou não. Sim, a gente sempre está dando atenção para nós ali, importantíssimo, né? E outra coisa também, que não falamos, é conhecer a legislação da China. Isso. Saber como é que o país funciona legalmente, saber como que funciona para ter uma conta estrangeira lá, exato, como que funciona para abrir uma empresa lá, né, ter um sócio chinês. São regras importantes que, de repente, se você, para aquele empresário que quer abrir empresa, quer abrir negócio na China, também tem oportunidades. Só que tem que conhecer também. Né? E o Chico passa muito bem essas informações. E essa é a importância de uma pessoa ir a primeira vez, ou voltar lá, já foi, não tinha esse conhecimento, temos toda essa consultoria para essas pessoas. Por isso que eu falo, é o Chico lá na China e o Fagner aqui no Brasil, dando esse suporte. É o ponta a ponta, né? Ponta a ponta. Uma hora eu sei que algum negócio a gente vai fazer. Com certeza. Ou lá direto com o Chico, ou com a gente aqui também. Ou com os dois, né? E se pontuar aqui, né, Fagner? Nós ficaríamos mais 2, 3 horas só falando de negociações que você já fez, operações fora que estão em andamento, né, Fagner? Mas é isso aí. Obrigado, galera. Valeu. E
Espero ter contribuído com um pouco de experiência na China. Show. Valeu. Valeu, pai.